Vamos falar agora de uma outra situação, pessoal. Uma mudança na escala teria sido a motivação para o guarda civil Henrique Marival de Souza matar a tiros o secretário adjunto de Segurança e Controle Urbano de Osasco, que é o Adilson Custódio Moreira. Vamos então com essa história aqui com o Misael Mainetti. Vocês percebam que o noticiário é assim, né? Uma hora a gente tá sorrindo pra caramba com histórias diferentes do Rio de Janeiro e aí agora, infelizmente, a gente volta para uma história trágica como essa que envolve, então, o pessoal da Segurança Pública de Osasco. Conte pra gente os detalhes, Misael, seja muito bem-vindo. Uma mudança aí na escala, no formato de trabalho, teria sido aí a motivação para esse homicídio, esse assassinato. Boa tarde para você, Evandro, para todo mundo aí no estúdio, para você que acompanha o 3 em 1. Essas informações foram dadas hoje, cedidas pelo Erivan Gomes, ele é comandante da Guarda Civil em Osasco, durante o velório que aconteceu hoje de manhã. Aliás, o corpo do secretário adjunto vai ser enterrado agora às 5 da tarde em Osasco. O que esse comandante disse? Que houve uma reunião para falar sobre escala de trabalho e isso teria motivado o surto de Henrique em cima do então chefe dele. Isso aconteceu ontem à noite, né? Quando Henrique Marival de Souza, que é o guarda acusado, atirou várias vezes no secretário adjunto de Segurança Pública de Osasco, Adilson Custódio Moreira. Ele sairia da escala administrativa, essa de segunda a sexta, e passaria para a escala 12 por 36, e ele deixaria de trabalhar internamente e passaria a trabalhar na rua. Então, essa é uma das suspeitas que teria motivado o crime, mas é apenas uma suspeita porque apenas os dois, nesse momento, estavam na sala, não havia mais ninguém. Mas essa reunião que aconteceu entre o secretário adjunto de Segurança Pública e os guardas municipais, cerca de 12 ou 14 guardas, foi justamente para falar sobre mudanças na escala de trabalho. Ainda de acordo com esse comandante que falou com a imprensa de manhã, o acusado, o Henrique, ele não tem nenhum histórico de desentendimento com a vítima, ou seja, com o Adilson. Também há uma história aí, rumores que Henrique já teria apontado a arma para um perito durante o expediente dele, mas o comandante disse que isso é conversa de corredor e que não tem nada registrado oficialmente sobre isso. Também confirmou que Henrique, apesar de trabalhar em serviço administrativo e interno, nas últimas eleições ele participou ativamente aos finais de semana, fazendo trabalho externo, fazendo trabalho na rua. De acordo com o comandante, essa reunião aconteceu entre o secretário e cerca de 12 ou 14 guardas civis e o secretário não estava armado justamente por estar ali, né, com o time dele, com a equipe dele. Isso na cabeça dele, né, ele estava com pessoas de confiança, então não havia necessidade de estar armado. E aí ele foi surpreendido, então, por esse possível surto do Henrique. O funcionário público há mais de 25 anos, o ex-guarda civil municipal Adilson Custódio Moreira, ele estava na gestão havia 8 anos, ele já foi secretário de Segurança Pública e Controle Urbano de Osasco entre 2008 e 2019, na administração do prefeito Rogério Lins, do Podemos, e seguiu na pasta agora na administração de Gerson Pessoa, do Podemos. Como eu mencionei, o corpo dele deve ser enterrado agora às 5 horas da tarde no cemitério Bela Vista, em Osasco. Evandro. Muito obrigado, Misael Mainetti. Um ótimo trabalho para você. Se tiver novidades sobre este caso, vá contando para a gente. Mas eu queria retomar a conversa sobre a história que foi contada ali pelo Misael Mainetti, né? Do secretário, segundo ali na pasta da secretaria, que acabou sendo assassinado. O segundo a polícia até agora, por uma mudança de escala. É claro que algumas informações ainda precisam vir à tona de uma maneira mais talvez profunda para que a gente possa compreender se houve alguma outra situação que tenha motivado isso, né? Porque uma mudança na escala levar a um surto que provoque um assassinato desta maneira, isso chama muito a atenção. Como é que você avalia, hein, Zagarino, esse caso? Antes de mais nada, eu deixo minha solidariedade aí à família e os amigos do secretário adjunto. Sim. E é lamentável, na verdade. E isso faz uma reflexão a todos nós em relação à necessidade de uma melhor estruturação para a Guarda Civil Municipal, principalmente agora que vem avançando tanto, até mesmo a discussão no Congresso Nacional,
para a inclusão como Força Nacional de Segurança às guardas civis. As guardas civis municipais, elas foram criadas lá atrás, na década de 90, só que a segurança pública mudou de lá para cá. Hoje, você percebe a importância das guardas civis municipais nos municípios, principalmente nas grandes metrópoles, nos municípios que têm uma população maior, que evidentemente tem uma maior criminalidade, e o papel da guarda municipal, que tende a se tornar uma polícia municipal, é cada vez maior, e isso é muito importante. Porém, existe uma diferença ainda da guarda municipal, que foi criada com um viés de proteção do patrimônio público, de fazer uma proteção ali de uma praça municipal, zeladoria, e não é isso que ela se tornou hoje. Grandes centros como São Paulo, como a Guarda Municipal do município da Praia Grande aqui, que fica no litoral de São Paulo, elas são excelentes, elas prendem muito. Inclusive, a Guarda Municipal lá da Praia Grande prende mais que a Polícia Militar. Vejam a importância dessa guarda para a defesa do cidadão que contribui aí com a segurança pública. Nesse caso aqui de Osasco, a situação ela precisa ser melhor investigada. Por quê? Você falando assim de uma forma simples, ele matou o secretário porque ele teve um surto, ele não estava bem, pode ser que tenha sido outro motivo. É necessário que haja uma investigação, porque seria um motivo muito torpe essa mudança de escala. Ele perderia até então um cargo de confiança, que ele era o segurança da primeira-dama, do prefeito, e voltaria à escala de trabalho 12/36, voltariam às ruas. Isso é motivo para alguém tirar a vida de outra pessoa? Eu acredito que não. E eu penso que, na verdade... Nenhum motivo seria motivo, exatamente. Na verdade, né? E tem um outro ponto. O fato dele já ter sido... feito parte de um episódio de puxar a arma de fogo numa outra situação. E aí, o que é importante? Esses casos que existem, a gente tem que levar em consideração que precisamos cada vez mais caminhar na melhor estruturação da guarda para fazer com que eles tenham um suporte psicológico, que eles tenham uma infraestrutura melhor, porque a guarda municipal, se tornar uma polícia municipal, ela já é uma realidade. Cabe agora aos governos fortalecer isso, porque, caso contrário, fica ainda muito frágil, e essa fragilidade pode, infelizmente, acabar como aconteceu esse caso lamentável de Osasco, que não tem relação nenhuma com a guarda. A Guarda Civil Municipal de Osasco é uma excelente guarda, com vários departamentos, que tem Romu, tem a Romô, que é de moto, tem o do trânsito, faz um bom trabalho, aumentou o efetivo. O problema não é a Guarda Municipal, mas sim a necessidade de uma discussão de fortalecimento de infraestrutura, de suporte de saúde mental para os agentes de segurança pública num todo. Isso aconteceu hoje na Guarda Municipal, mas a gente várias vezes discute na Polícia Militar, na Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, o Brasil tem que ter olhares mais atentos e investir mais nos nossos agentes de segurança. Fala, Piper. Olha, mais um caso, infelizmente, de banalização do direito à vida. Alguém mata por um motivo qualquer, achou que, eu não concordo com isso, então eu vou lá e mato o meu antagonista. Então, é preciso sim que se investigue muito o que está acontecendo. Como o Sérgio falou, nas várias polícias, nas várias corporações de segurança, porque a gente viu, não faz muito tempo, a Polícia Rodoviária Federal, agentes da Polícia Federal envolvidos em alguns casos semelhantes. Eu me lembro que em algum momento de 2024, nesse último semestre, a revista Piauí, Evandro, ela publicou uma longa reportagem de 10, 12 páginas sobre um caso semelhante envolvendo um policial de uma cidade aqui do interior de São Paulo, próxima a Campinas. Era alguém lá, enfim, um profissional de conduta exemplar, e que, por conta de problemas pessoais, começou a ter o seu comportamento alterado e tal, até que num determinado momento ele foi lá tirar satisfação com os seus superiores e matou 2. Está preso. Então, esses casos eles estão se multiplicando numa velocidade que, obviamente, tem que causar muita apreensão na sociedade. Isso não pode continuar se repetindo assim. Não basta punir esse agente, sabe, é obrigação
das autoridades investigarem o porquê desse tipo de ocorrência estar se repetindo com essa velocidade. Fala, Gani. Ô, Piperno, se você me permite, isso não tem que gerar uma comoção na sociedade, tem que gerar uma comoção nos políticos para eles conseguirem melhorar as condições de trabalho dos agentes das forças de segurança pública no país. A comoção na sociedade é o fortalecimento desses agentes para combater a criminalidade. O problema da segurança pública hoje, né, detém a necessidade de reforçar ali esses agentes. Quer acrescentar algo, Piperno? Não, eu acho que todo mundo tem que pressionar, né? A sociedade também, porque afinal de contas, muitas vezes ela é a vítima, né? A sociedade, na sua maior parte, ela está desarmada. E a gente não sabe o que está acontecendo com esses agentes. Todo mundo tem problemas particulares, problemas psicológicos, dificuldades aí no dia a dia. Então é necessário, sim, se investigar com atenção o que está de fato acontecendo. O problema é quando você usa a sua ferramenta de trabalho, que nesse caso seria uma arma de fogo, para resolver uma questão trivial e corriqueira. Fala, Gani. Exatamente. Bom, a solução aí acaba passando por duas medidas, né? Uma punição, porque se você tem a punição, mesmo que você tenha uma má índole, né, você pensa duas vezes em cometer um crime. Então, a punição mais rigorosa para esse tipo de caso acaba sendo um freio. Agora, uma segunda medida é a prevenção, né? E prevenção, é claro que custa caro, mas é necessário. Quer dizer, um acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que muitos policiais ou muitos agentes da área de segurança trabalham num ambiente de muito estresse. Não que isso justifique um assassinato, mas isso pode ser um facilitador, um gatilho para condições como essa, infelizmente. Aliás, a sociedade como um todo hoje vive num momento de muito estresse, né? E esse é o grande desafio da sociedade moderna, em lidar com situações cada vez mais estressantes e não ter uma atitude lamentável como essa. E é exatamente esse o ponto. É muito difícil a gente acreditar que um agente de segurança pública ali, um guarda municipal, ele iria assassinar um colega, o secretário, e achar que sairia impune dentro da secretaria, dentro da sala do secretário. Então, claramente não foi nada pensado, ou provavelmente deve ter sido algo relacionado a essa saúde mental dele. Só que isso já existe dentro das guardas municipais. Existe a capelania, que é aquele suporte emocional, suporte inclusive religioso, existem psicólogos. O que a gente tem que exigir é o fortalecimento desse tipo de política pública para fazer com que cada vez mais tenham exames periódicos para afastar esse tipo de profissional. O problema que aconteceu nesse caso agora em Osasco era este profissional estar na ativa e estar armado. Ele poderia estar realizando, por exemplo, um serviço administrativo sem arma. Talvez isso teria evitado a morte do secretário.